Aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. Queria deixar uma palavra de vitória, uma palavra que vai trazer para o seu coração uma reflexão muito grande. E eu tenho certeza que vai ser muito importante você ouvir esta mensagem, ouvir esta palavra que Deus colocou, que eu tenho certeza que vai trazer, uma paz muito grande para o seu coração. Eu recebi de Deus uma revelação para falar acerca de algumas dores, de algumas inquietação, de todos os corações, não só do seu coração que está ouvinte da palavra de Deus, mas de todos os corações espalhados pela face dessa terra. Há uma inquietação muito grande, há uma preocupação muito grande, há um anseio muito grande, e eu queria trazer para os vossos corações essa palavra de vitória, essa palavra que vai trazer uma resposta de Deus para que o teu coração se acalme, e que o meu coração também se acalme, porque nós sabemos que o povo de Deus estão passando por muitas lutas, aflições e provações, em todo o mundo afora. Nós sabemos que o mundo todo grita, chora, grita, pedindo socorro ao Senhor, pela uma resposta do Senhor, e cada um está passando por uma coisa, por um momento, por uma perca, por um sonho não realizado, por uma vida que não muda, um ano que iniciou-se e se terminou-se a mesma coisa, não alcançou nada, não alcançou os seus objetivos. Há muitas pessoas que estão frustradas, estão desanimadas, já não tem mais ânimo, não tem mais força, já não tem quase mais vigor. E eu queria trazer essa palavra para os vossos corações. A palavra se encontra no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, e no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Lemos a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A palavra de Deus, ela fala sobre o salmista ansiar, ele tem um anseio de pedir a Deus para que Deus viesse ensinar ele a ter um coração sábio, para que ele um coração sábio, e que ele também pudesse receber de Deus o desejo de contar os dias deles nessa terra, por mais que sejam dias difíceis, dias que não são tão fáceis, ele ainda pediu sabedoria a Deus, para que Deus viesse ensinar ele a contar os dias dele. Não importa os dias que ele estivesse passando, que fosse dias de sol brilhante, de céu azulado, ou de que fosse noite, que fosse primavera, dia de flores, ou que fosse verão, dia ensolarado, ou que fosse outono ou até inverno, dias de lutas, de provas. Não, ele queria que Deus ensinasse a ele para que ele viesse ter a paz plena no coração, para que ele tivesse a capacidade de não perder nenhum dos seus dias, e que os dias dele, do salmista, passassem nessa terra, que ele pudesse ter a capacidade de contar todos os dias da vida dele sem sequer perder nenhum dos dias dele. Deus falou ao meu coração, que uma revelação que Deus me deu nesse texto através desse salmista. O salmista, ele não queria que as lutas e as provações, as lutas e as provações, que são as mesmas lutas e as provações e as aflições que todo o povo está passando por toda a face desta terra. O povo grita, todo mundo está passando por lutas e provações. Tem gente que está gritando, tem gente que está derramando as suas lágrimas, por toda a face da terra. O povo grita, chorando, pedindo socorro. Socorro ao Senhor, socorro ao Senhor, socorro ao Senhor. Socorro, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tem pessoas chorando pelos seus filhos, tem pessoas chorando pelos seus bebês, tem pessoas chorando por suas crianças, tem pessoas chorando porque a despensa está vazia, tem pessoas chorando que não tem sequer uma concha de feijão ou um pouco de arroz, ou sequer um peixinho, um peixe ou um pedacinho de carne, ou um frango, e até qualquer uma verdura, um legume, tem pessoas chorando que não tem o pão, o café da manhã, não tem o café da tarde, não tem o almoço, não tem uma janta. Tem pessoas chorando também com solidão, solitário, a solidão é grande, a pessoa ainda não conseguiu arrumar ainda, ou seja, esse lado dela, que
deixa ela com essa solidão, deixa ela triste. Às vezes precisa de alguma coisa ainda para completar a vida dessa pessoa. Talvez seja um companheiro, e talvez essa pessoa também está no meio de muitas pessoas, mas não está tendo a atenção devida, né, ou a atenção certa. Ninguém repara essa pessoa, não repara essa pessoa, não vê essa pessoa triste. Talvez você esteja triste, talvez você esteja com essa solidão, talvez você também esteja passando por esse momento, como o salmista falou, Senhor, me ensina, né, pedindo que Deus venha ensinar ele a contar os dias dele, né, para que ele, né, possa alcançar a sabedoria. O salmista ali expressa a dor dele não, ou seja, ser abatido, né, por nenhuma dessas dores que estão vindo sobre nossas vidas, são lutas, né, provações e aflições, né, a escassez do alimento, né, a falta, né, de diálogo, a falta de amor, né, a solidão, né, a depressão, né, o desemprego, né, a situação financeira que é muito dura contra a nossa vida, né, as coisas que não mudam, né, na nossa vida, as coisas que não cria, né, um dia, né, após o outro, como o salmista falou, para ensinar, né, aí contar os dias dele para que ele venha alcançar a sabedoria, né. Ele não queria perder um dia sequer da vida dele, sem ele, eu acredito, sem ele escrever, sem ele colocar ali no caderninho dele, na agenda, ou no seu livrinho ali, aonde se coloca, né, os seus dias, né, as suas semanas e meses, né, e ali escrevendo tudo, né, vírgula a vírgula, passo a passo, né. Eu tenho certeza que ele estava anotando tudo o que acontecia em cada dia da vida deles, né, né, e eu acredito que também o salmista também expressa, né, tudo que estava à sua volta, né. Ali o salmista ali expressa dor, né, talvez ali expressa, eu acredito que ali, né, não só o salmista Davi, mas talvez outros salmistas também pensavam como esse salmista Davi, né, pensou. E é assim que cada um de nós às vezes pensamos. Nós às vezes não sabemos. Muitas das vezes nós às vezes estamos tão, né, atribulados, passando por tanta luta, né, por tanta aflição, por tanta provação, que nós às vezes não sabemos, né, a gente não sabemos discernir, talvez entender ou até responder, às vezes, que dia é hoje, né, de uma segunda até a outra segunda, né, que dia é hoje, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, ou sábado ou domingo. É por isso que o salmista fala para Deus ensinar ele a contar os dias dele, para que ele viesse a alcançar a sabedoria de Deus. E se você ler no Salmo 90, você vai ver que ele vai falar, entendeu, lindas palavras, e vai falar sobre grandes coisas que Deus, né, opera, que Deus faz na vida do ser humano. Mas o desejo dele nesse versículo era somente que ele viesse ciente, que ele viesse estar ciente, consciente, e não perder a consciência, por mais que as lutas ou seja, estivesse vindo contra a vida dele, por mais que as provações, as lutas e os momentos difíceis estivessem assolando a vida dele. Ele ainda dizia, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu venha alcançar a sabedoria. Ele estava numa batalha espiritual. Talvez você está nessa mesma batalha espiritual, pedindo a Deus para que você não venha perder, né, o seu lado, né, a sua capacidade intelectual, de você não se deixar, né, se levar, ou não se deixar ser dominado, ser derrubado, né, por essas lutas e por essas provações, que ela vem para nos matar, para nos derrubar, para nos arrancar a força, para nos arrancar o sorriso, para nos arrancar a alegria, para nos arrancar o prazer de cada dia. É por isso que o salmista falou, me ensina a contar os meus dias. Então eu quero dizer para você, hoje, né, por essa madrugada, por essa manhã, por essa tarde, por essa noite, né, e por esse dia que você vai ver esse vídeo, eu quero que você receba, no nome de Jesus, força de Deus para você continuar contando seus dias na face dessa terra e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus sabe o quanto você está lutando para você permanecer de pé. Deus sabe o quanto você está se esforçando para você, ou seja, conquistar, entendeu? Algo, né, que é desejado no seu coração. Deus sabe do seu esforço, Deus sabe do seu empenho, do seu desempenho, não só hoje, né, mas como anteriormente, tudo que você já fez, tudo que você está fazendo e tudo que você ainda pretende fazer. Eu quero dizer para você, não abaixe a cabeça, não, meu irmão, minha irmã, não abaixe a cabeça. Homem, mulher, não abaixe a cabeça. Jovem, continua lutando, continua contando seus dias, continua contando as semanas, os meses, os anos. Eu tenho certeza que Deus, ele vai ouvir essa oração. Deus vai ouvir essa oração para as vossas vidas. Deus vai te abençoar. Deus vai jogar por terra no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, essas lutas, essas provações, esses momentos difíceis, essa inquietação que venha cada dia em vossos corações, nos seus dia a dia, né, semanal, mensal e até anual, né? Parece que não muda, todo dia a mesma coisa, às vezes não é do ar, às vezes com o filho, às vezes com a esposa problemática, às vezes com a esposa problemática, com o filho, com a filha problemática, às vezes com o outro familiar problemático, com o vizinho, né? Às vezes até com alguém da sociedade, com um parente mais perto, como mais distante. Às vezes as coisas também não têm dado certo também para você também na vida social, né? Na vida social, não que você seja uma pessoa antissocial, não, você é uma pessoa social, mas você tenta se aproximar de tudo e de todos, mas muitas das vezes, por nós, né, a Bíblia diz sede santo como eu sou santo, e a palavra de Deus diz que ser santo é ser separado de algumas coisas. Quando nós abstemos
né, e nos separamos de algumas coisas, de muitas coisas também é separado também de nossas vidas, do nosso cotidiano, da nossa semana, semanal, mensal e anual. Quando nós nos santificamos, nos separamos, que a Bíblia diz santificado, porque os santos, santificação é separação. A Bíblia diz que a Bíblia diz, né, a Bíblia menciona que algumas coisas também, às vezes, né, se retira de perto de nós, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós planejamos, nós fazemos, planejamos, sonhamos, né, e projetamos tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Tudo nós colocamos, né, o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus, do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus à frente de tudo. Nós falamos o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus em tudo, né, em todo dia, em toda hora, em todas as coisas, em tudo que vamos fazer, tudo que nós, né, pretendemos em nossas vidas, né? Você já viu as pessoas falando, né? As pessoas falando, eu vou ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas nós não, nós falamos, eu vou ali sim, se Deus quiser. Eu vou fazer isso sim, se Deus quiser. Eu vou fazer isso sim, se Deus permitir. É assim. Então, às vezes as pessoas não entendem porque nós falamos, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me ajudar, se Deus me dar força, se Deus me dar ânimo, se Deus me renovar, se Deus me estruturar, se Deus me fortalecer, se Deus me abençoar, se Deus for comigo, se Deus for à frente, se Deus estiver comigo, se for da vontade de Deus, se for, né, da vontade que eu chegue lá, se for da vontade, né, que eu, né, conquiste isso, se for da vontade que eu compre isso, se for da vontade que eu venha ter um contato, né, mais próximo, mais perto, né, disso ou daquilo. A palavra de Deus diz que nós colocamos Deus à frente de tudo. Tudo é se Deus quiser, se Deus permitir, né, se for da vontade de Deus, se for bom para mim, se Deus permitir, se Deus me ajudar. Então quero dizer, meu amigo, meu irmão, mesmo que nós estejamos debaixo da luta, debaixo da provação, lutas e provações e aflições, continua mantendo a tua integridade em Jesus. Coloca Deus à frente de tudo. Coloca Deus à frente de tudo, que seu dia vai ser contado, né, com grande vitória. Vai ser contado, Deus vai te dar vitória, esse momento difícil vai passar, né, esse momento de solidão, né, esse momento de estar a sós, é só um período de tempo. Uma hora você vai estar perto da pessoa que você quer, uma hora você vai conquistar aquilo que você mais sonha, né? Vai contando seus dias, vai contando a sua semana, vai contando seus meses, mas conta os seus dias, sua semana e seus meses com o Senhor teu Deus. Conta os seus dias, suas semanas, seus meses, seus anos com o nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Não deixa eles sair da sua vida, não. Não conta com eles, conta com ele. Vai contando e vai falando, vai contando e vai orando, vai contando e vai clamando, vai contando e vai chorando, vai contando e vai pedindo, vai contando e vai gritando, Senhor, ó meu Deus, ó Senhor, ó Jesus, ó meu Deus, ó Jesus, ó meu Deus, me ajuda, e vai pedindo, e vai clamando, e vai gritando o nome de Deus a cada dia, a cada semana, a cada mês, que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai realizar algo grande na sua vida, mas tem que haver uma insistência, você tem que estar constantemente, né, durante todos os dias, semanas, né, e meses e anos. Você tem que contar o seu dia, você não pode desistir, você tem que continuar contando o seu dia na face dessa terra. Você tem que continuar contando seu dia na face da terra para que você venha alcançar sabedoria e que você venha alcançar a data certa para você receber as bênçãos de Deus e contar para todo o povo um testemunho glorioso e verdadeiro e dizer, eu contei até aqui, e até aqui chegou o dia da minha vitória. E ainda vai dar um culto, né, de ação de graça, um culto glorioso, né, para a glória do nome do Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e através do Espírito Santo dizer, não foi fácil ter chegado até aqui, eu tive que contar de hora em hora, eu tive que contar de manhã em manhã, de hora em hora, de tarde em tarde, de noite em noite, de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano. E se foi manhã, tarde, noite, madrugada, foi de lágrimas em lágrimas, né, foi de choro em choro, de grito em grito, né, foi de tristeza em tristeza, foi de desânimo em desânimo, mas eu continuei contando os meus dias, eu continuei contando as minhas semanas, os meus meses, os meus anos, eu continuei acreditando que o Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo estava comigo. Então, é a palavra que Deus colocou no meu coração. Continua contando os dias, continua contando as horas, continua contando as manhãs, tarde, noite e as madrugadas, e continua contando as semanas, os meses, os anos, e continua contando tudo isso, você está contando isso, você está escrevendo, e Deus também está escrevendo lá no céu, também junto com você. Meu filho, eu estou a cada letra, cada palavra, cada vírgula, cada ponto que você coloca, cada dúvida que você tem, né? Deus está anotando tudo. Na hora certa, Deus vai te responder, Deus vai revelar. Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai direcionar, Deus vai te impulsionar, Deus vai te levantar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar, Deus vai te reestruturar, né? A palavra de Deus diz que Deus, né, que Deus em Cristo Jesus, que o poder de Deus em Cristo Jesus, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus vai entrar com providência na sua necessidade, né? Pode ser por um desses dias, ou até por essa semana, ou até por esse mês. Então, por isso que você não pode perder a conta dos seus dias. Você tem que contar esses dias, você tem que estar atento, você tem que estar na torre de vigilância em todo o tempo, né? E pedindo, clamando, chorando, né? Implorando ao Senhor, suplicando ao Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, meu Deus, ó Jesus. E a Bíblia, e a palavra de Deus diz também no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou ele tem cuidado de vocês. Então a palavra de Deus diz também no versículo 9, a qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo.
ou no mundo afora. Todas as vossas aflições, as lutas e aflições estão cumprindo na vida de cada um dos nossos irmãos. Então, no livro de Salmos, aqui também diz que nós temos que humilhar durante a contar desses dias. Nós temos que contar os nossos dias nos humilhando diante do Senhor, diante do nosso Pai, pedindo, clamando, humilhando, quer dizer, orando, clamando, né, colocando a nossa cara no pó, né, jejuando, né, e orando, e pedindo, e clamando, e gritando, e pedindo o socorro do Senhor, né, porque nós sabemos que as potentes mãos de Deus, né, está sobre a nossa vida, e no momento certo Ele vai nos abençoar. E a Bíblia diz que no tempo certo de Deus, Ele vai nos roubar. A Bíblia diz que existe um tempo, aqui no versículo 6 do capítulo 5 de 1 Pedro, diz assim, né, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exalta, no tempo de Deus, através do clamor de um ser humano, Deus não suporta. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade não é, muitas das vezes a nossa ansiedade, a gente vai para o consultório. Eu sei que nós temos que ir para o consultório, às vezes, né, ali tem pessoas que procuram, né, os psicólogos, né, tem gente que procura até, né, os psicanálises, né, e tem gente que procura os psique, né, até a área aí, né, dos psique aí, que são os terapeutas aí, né, que eles também trabalham nisso aí através de algum trauma, de alguma coisa, né, que a pessoa está passando, mas a Bíblia diz que a ansiedade do coração humano, ela não tem que estar só no consultório, não, você tem que ir mesmo, porque esses homens e essas mulheres, esses profissionais foram levantados por Deus. Deus levantou eles, né, para nos ajudar, né, mas a primeira coisa que você tem que fazer, escuta e ouve o conselho, né, do pastor, né, João Carlos, né, do canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. A Bíblia diz, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, toda preocupação, toda perturbação, tudo aquilo está trazendo preocupação, está trazendo tormenta para sua mente, está trazendo um tornado, um furacão. A realidade é essa, você quase não tem paz. A maioria dessas coisas nós temos que lançar sobre o Senhor Jesus, sobre o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus leve diante do altar do nosso Pai todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações, a nossa dor, né, as nossas percas, né, os nossos nãos, que nós se preparamos tanto, lutamos tantos, e as pessoas às vezes estudam tanto, às vezes, né, se prepara tanto, e às vezes o resultado é tão pouco, é tão pequeno, mas eu quero dizer para você, entrega nas mãos do Senhor toda a vossa ansiedade, entrega nas mãos do Senhor toda a vossa ansiedade, né, por esse homem, por essa mulher, né, por esse marido, né, por essa esposa, por esses filhos, por essas filhas, por essa filha que não tem hora para chegar, por esse filho também que não tem hora para chegar, por esses filhos que não tem feito coisas muito certas, né, por esse homem, né, que muitas das vezes, né, por esse homem que muitas das vezes ele acaba, né, fazendo o que não é para fazer e acaba trazendo tristeza para o seu coração. Às vezes é o marido, às vezes por essa mulher também que acaba colocando também os pés entre as mãos, né, e acaba vivendo de um jeito também que não está agradando muito também. Às vezes é o marido, né, e também, né, por esse casal também que está tendo às vezes uns filhos que estão vivendo de uma forma também que não é muito boa. E você está contando os dias. Você está contando os dias para que esse homem, para que essa mulher, para que esse casal, para que esse filho, ou essa filha, ou esse neto, ou essa neta, né, ou essa situação que você está passando, né, venha passar. Você está contando os dias. Você está contando os dias para que essa situação venha passar. Às vezes você não recebeu de Deus ainda uma resposta durante esses dias, essa semana, mês e ano, mas você está contando, mesmo chorando, mesmo gritando, mesmo passando por dor, ou seja, não tendo aquilo que você deseja, não tendo aquilo que você esperava, né? Mas continua contando os dias, continua acreditando no Senhor, continua lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E no tempo certo Ele vai exaltar a tua vida. Eu quero que você acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai te enganar. A palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Ela sempre vai se cumprir. Ela não está sendo enviada para um propósito à toa. Ela está sendo enviada para um propósito de uma pessoa, de um lar, de uma casa, de um homem, de uma mulher, da oração de um homem, de uma mulher, de uma família, né? De um jovem, de uma jovem, de um moço, de uma moça, de um casal, de uma pessoa que está com problema, de uma pessoa que está enferma, às vezes esperando uma cura em Deus, né? Talvez a ciência já não consegue fazer mais nada, ou talvez a ciência, né, às vezes também não está acertando, né? Às vezes é uma coisa tão simples, mas às vezes, né, os profissionais, né, que estão entrando por sua vida, e todas as vezes que você entra nesse consultório não tem alcançado êxito, não tem sido tão bom, não tem sido tão assertivo para esse problema que você está passando, né? Às vezes pode ser um problema físico, pode ser um problema sentimental, pessoal, né? E eu quero dizer para você, lança sobre o Senhor, né, seu Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a sua ansiedade, esse problema que você está passando. Às vezes o consultório vai ser para depois, né? Vai ser para depois. Lança primeiro no Senhor, confia primeiro no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Confia no Senhor. E depois, sim, é claro que você vai fazendo isso procurando um profissional, mas saiba que o profissional ele é orientado por Deus. Se o Senhor estiver te abençoar, você não vai nem precisar ficar muito tempo, né, nesse consultório fazendo algum tratamento. E eu quero dizer para você, confia no Senhor, que as mesmas lutas e provações e aflições, né, todo o povo espalhado pela face da terra, todo o povo espalhado pela face da terra está passando também, principalmente aquelas pessoas que têm a situação financeira, né, né, a situação financeira, né, que tem pouco. A realidade é essa, ela não consegue extrair, tirar, ganhar, né? Ela não consegue trabalhar num trabalho bom, né? Ela
Às vezes não tem nem o seu ganho, às vezes não tem ganho nenhum, coitado. Às vezes a pessoa está passando por uma luta pior ainda do que... Então, a área, né, da situação financeira mais pobre é a que mais sofre. É a que mais sofre. Eu não estou dizendo que quem tem uma situação financeira melhor também não sofre, não sofre. A pessoa também tem sentimento. A pessoa também, ela tem os seus problemas também. Ela tem, né, tem os seus problemas, né, que é pessoal, né, é conjugal, é sentimental, é espiritual, né, é pessoal. Ela também sonha, ela também tem seus desejos, ela também tem algo ainda que o dinheiro não consegue completar, não consegue suprir. E eu quero dizer para você, seja você que tenha muito dinheiro ou que tem pouco dinheiro, ou pobre ou rico, né, confia no Senhor. Não confia só, né, o dinheiro é bom, né, é bom de ter dinheiro para nós cuidarmos, tratarmos, cuidar da nossa família, mas o Senhor, ele é acima de qualquer coisa, ele está acima de qualquer coisa, do dinheiro, da hierarquia, do nome, do título, dos consultórios, do homem, da mulher, do moço, da moça, né? Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele é o médico dos médicos, ele é o doutor dos doutores, ele é aquele que entende de tudo e entende de todos ao mesmo tempo. É ele que dá sabedoria ao homem, né? Então não tem dinheiro que compra entender o poder de Deus. Se Deus quiser, ele faz. Se Deus quiser, ele opera. Se Deus quiser, ele te dá a resposta hoje. E se essa é a resposta que você queria hoje, você receba a resposta de Deus. Continua contando seus dias. Continua contando seus dias, sua semana, né, seus meses, seus anos, que você, hoje, né, talvez hoje, algumas pessoas receberam a resposta de Deus. Hoje. Porque se você achar que é só você que está passando por esse problema, você vai acabar caindo, você vai acabar desanimando, você vai acabar, sabe o que? Não contando mais o seu dia. Deixando de viver os seus dias, suas semanas, seus meses, seus anos, né, por causa do quê? Porque se encontra o quê? Frustrado, se encontra desanimado, se encontra como um pobre coitado. Às vezes você vai estar pensando, isso só acontece comigo, sou eu que estou passando por isso. Mas a Bíblia diz, né, que, né, a Bíblia diz que todo mundo está passando por essa luta. No capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 9, diz assim: agora resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, lutas e provações, né, se cumprem em todos os vossos irmãos espalhados por toda a face desse mundo. Todos os nossos irmãos, principalmente que eu falei, existe classes, né, de pessoas que têm uma situação melhor, né, classes de pessoas que têm uma situação pior. Uma situação pior, com certeza, né, a luta será pior, o momento será pior, principalmente na área, né, na área física, né, na área financeira, né, nessa área social, de nós vivemos dentro da sociedade, que tudo tem que consumir, nós temos que consumirmos, né, e então falta esse dinheiro. Então é uma luta muito grande você ter filhos e os filhos pedir, né, o alimento, o pão, e nós não podemos dar. O filho, né, que, né, pediu, né, um pratinho de comida, um arrozinho, um feijão, né, um pedacinho de carne, né, e dizer: minha mãe, eu quero um pedacinho de carne, mas não temos para dar, dói o coração, né? E às vezes não ter, né, um pão, né, para dar um pão com leite, um Nescau, né, um Quick, né, nós não temos, né, não temos. Às vezes, como comprar para dar? E tem crianças que sofrer. Vou falar uma coisa que não é para servir de motivo de brincadeira, né, de chacota ou de piadinha, não. Não faça isso não, que Deus pode até agir de uma forma que você não vai gostar, né? Porque não é você que está passando por isso. Mas tem criança, e tem crianças, tem jovem, tem adolescente, pré-adolescente, moços e moças que nunca tomou um Nescau, nunca tomou um Quick, nunca tomou um Todinho, nunca tomou um Neston, nunca não sabe o que é uma farinha láctea, não sabe o que é uma sustagem, né? Não sabe o que é. Tem muitas outras coisas aí. Não sabe o que é uma geleia de um mocotó em base. Não sabe o que é. Né? Não sabe o que é um Danone. Não sabe. Mas talvez, né, para algumas pessoas, para algumas pessoas dizem assim: mas o que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Mas se Deus, se você está dando, né, para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, é isso que eu acredito que Deus queria que fosse na vida de cada uma das pessoas desse mundo, para todas as casas, para todas as famílias, para todos os lares, para todas as crianças, para todos os adolescentes, pré-adolescentes, jovens, moça, e para vocês também. Muitas das vezes nós que somos adultos, às vezes nós temos vontade de uma coisa tão boa, uma coisa que vem na nossa mente, às vezes nós não temos dinheiro para comprar. Então eu quero dizer para você, meu amigo, às vezes não é só não um alimento, não, mas também uma roupa, uma veste, às vezes também, né, às vezes em comprar um objeto, né, às vezes um sapato, às vezes uma sandália, às vezes para quem é mulher, uma saia, um vestido, né, ou qualquer roupa que seja feminina ou masculina, ou uma bicicleta, ou uma moto, ou um carro. Você que tem seu sonho de construir sua casa, você que tem seu sonho de não viver mais de aluguel. Então Deus, ele me deu essa palavra para me dizer para você hoje. Continua contando seus dias, que hoje eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas que estão lutando até hoje, porque está contando de dia em dia, está contando de semana em semana, de mês em mês. E hoje eu tenho certeza que muitos de vocês vão continuar contando, sim, os dias para que vocês venham alcançar a sabedoria, né? Ensina a contar os meus dias para que eu venha alcançar a sabedoria, o salmista falou. Então, nessa palavra do Senhor, eu tenho certeza que a sua bênção vai chegar hoje. Eu tenho certeza que as vitórias de muitas pessoas vai chegar hoje.
em suas vidas, em seus lares, em suas casas. A cura vai chegar hoje. O problema que era um problema na sua família, no seu lar, com esse homem, com essa mulher, com esse filho, com essa filha, com esse moço, com essa moça, com esse vizinho, com essa pessoa, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida sentimental, ou nessa situação aí que se encontra, às vezes, né, através de cartório, de fórum, de documento, de partilha de bem, né, ou de um direito que é seu, mas não é dado, né? Hoje chega em tuas mãos. Hoje chega em tuas mãos essa vitória. Mas não deixe de contar os seus dias pela frente, não. Continua contando. Continua contando que tem mais vitória. Tem mais vitória. Tem mais vitória para o casal, tem mais vitória para o lar, para a família, para a sua vida pessoal, para esses papéis, para esses documentos, para esses fóruns. Eles vão liberar assim esse documento. Eles vão assinar assim. Continua contando, entendeu? A salvação, a libertação, né? Continua assim a solidão. A solidão vai cair por terra, vai chegar assim. A pessoa certa assim, vai chegar assim. Vai chegar assim. Vai chegar assim um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor, né, que venha suprir, né, todas as necessidades de ambos lados, a seriedade, carinho, amor, compreensão, né, diálogo, concordância, né, sorriso no rosto. Não vai precisar você forçar para você sorrir, né? Não vai precisar, assim diz o Senhor teu Deus, não vai precisar você forçar mais para dar um sorriso. Você vai sorrir com a verdadeira alegria de Deus. É só você continuar contando o seu dia. Continua contando o seu dia. Conta o seu dia. Porque hoje, nesse dia de hoje você recebe hoje. Você recebe hoje e continua contando para o que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente. Continua, sabe o quê? Recebendo de Deus essa vitória. Hoje você sorri com a verdadeira alegria de Deus. Hoje Deus vai realizar algumas coisas na vida de cada um de vocês que estão passando por cada um desses problemas que foi citado nessa ministração. Eu quero que você sorria com o coração de Deus. Sorria com, né, com as mãos de Deus sobre a sua vida. Sorria lançando toda a sua ansiedade sobre o Senhor. Sorria porque você hoje entendeu que lançando todas as vossas ansiedades sobre o Senhor, Ele vai cuidar de vocês. Sorria porque você entende que as mesmas aflições, provações, as mesmas lutas, aflições e provações, todo o povo está esperando pela face da terra. Todo o povo está passando pela face da terra. Mas eles continuam contando os dias. Continuam contando as semanas, os meses e os anos. Porque eles têm certeza que porque durante ou diante, né, ou em qualquer dia deste, a bênção deles vão chegar. A vitória deles vai chegar em qualquer dia desse, ou talvez até por essa semana. E quem sabe que está marcado por esse mês. Né? Quem sabe que esse ano você vai ter um ano com uma quantia de vitórias, né, que em todos os anos que se passou, você nunca teve tantas vitórias como nesse ano que eu estou pregando essa palavra para você. Quem sabe Deus me deu essa palavra, eu acredito, eu creio que essa palavra não foi pregada à toa. Essa palavra, ela tem uma vida a ser alcançada, ela tem uma pessoa a se chegar. Essa palavra, ela tem um fim, ela foi pregada, ministrada a fim de alcançar uma pessoa, a fim de alcançar um lar, uma família, a fim de alcançar, né, ao mundo todo. As pessoas todas que estão passando por luta, por aflições, por momento difícil, estão esperando alguma coisa. Então eu quero dizer para você, né, continue contando os seus dias, para que você venha alcançar a sabedoria desses longos anos que Deus tem te dado. Agradeça ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas, né, por essa madrugada, nesta oração, mensagem em oração, né, por tua vida. E eu tenho certeza que pela madrugada, pela manhã, pela tarde, né, pela noite, pelo começo da noite, pela meia-noite, pela madrugada, Deus vai revelar e falar e concretizar essa mensagem nos vossos corações, na vossa vida, no nome de Jesus. E todos vocês, em qualquer dia desse, né, vão receber a sua vitória no nome de Jesus. Eu estou recebendo a minha, no nome de Jesus. Eu estou recebendo a minha. Quanto tempo já não faz, né, que eu me separo, nesta hora, nesse momento que eu estou ministrando para pregar essa palavra para alguém? Já havia um tempo, mas Deus me deu essa vitória, de eu ter força, de eu ter ânimo para me ministrar e para pregoar esse evangelho das boas novas de salvação, do conforto e de consolação para a sua vida. Mas em qual dia? Nesse dia de hoje. E eu conto não só com o dia de hoje, mas pelo dia de amanhã. E eu continuo contando os meus dias, para que Deus venha me dar sabedoria na face dessa terra, para que eu venha a pregoar essa palavra todos os dias da minha vida, e para que eu venha ter essa grande vitória no nome de Jesus, e sabendo que a sua vitória, que a minha vitória é a sua vitória, e que a sua vitória é a minha vitória. Esta é a minha oração por você nesta madrugada, no nome de Jesus. Até aqui, né, Deus me deu essa mensagem, pastor João Carlos, no canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas, e fique todos com o Senhor nesta madrugada, no nome de Jesus.